Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui em mais um vídeo desse canal de leituras de tarô virtuais. Bom, vamos lá então para esse tema dessa tiragem aqui. No caso, essa tiragem é para quem claramente já está tendo envolvimento com essa pessoa que vai mentalizar. No caso, já estão ficando, as coisas já estão evoluindo um pouquinho, ou então vocês têm uma troca muito bacana, enfim, é realmente uma tiragem para quem está em envolvimento já com a pessoa, tá bom? Aí, vamos lá. Eu prefiro fazer uma introdução mais curta. Então, se você quiser mais orientações, um pouquinho para entender melhor aqui como funciona essas questões de leituras virtuais, se quiser também um direcionamento sobre como escolher a sua pedrinha, também olha aqui embaixo, tá? Na descrição, porque tem um vídeo que direciona bem como você pode fazer para escolher bem a pedrinha e aproveitar uma leitura virtual da melhor forma para você, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui, temos a pedrinha rosa, a pedrinha lilás e a pedrinha transparente. Aí você escolhe a que mais ressoa com você, tá bom? Pra gente poder iniciar. Eu vou iniciar, como sempre, pela primeira pedrinha, que é a pedrinha rosa. Então, vamos lá, pedrinha rosa. Então, pedrinha rosa, vamos lá. Essa pessoa que você está aí se envolvendo, que as coisas estão naquele começo bacana, que a gente tá, né, com umas borboletinhas no estômago. Vamos ver se dentro de 14 dias, que é um tempo bem curto, né, essa pessoa vai te pedir namoro, né, ela vai tomar uma atitude. Vamos ver aqui o que vai acontecer nesse setor aí, nessa situação entre você e ela. Vamos ver. Sei que deixa a gente bastante ansiosa, né? Ou ansioso, esse tipo de assunto. Então, vamos ver. Opa. Vamos lá. Bom, essa pessoa, ela tá, assim, querendo bastante algo aqui com você, parece. Mas, porque, olha, vê que interessante, né? Aqui sai a Imperatriz, que eu vejo como você, seja você homem ou mulher, tá? É só a energia que eu sinto de quem tá vendo o vídeo. Então, eu olho o geral aqui. E aqui tem o Imperador. Então, Imperatriz e Imperador é o casal. Aqui tem bastante chance das coisas se desenvolverem, porque vocês são uma energia muito parecida, no sentido de vocês serem compatíveis, sabe? Por ser o Imperador e a Imperatriz. Porém, esse Imperador, se você observar, ele tá no negativo. Aqui é no positivo. Eu vejo aqui como ele querendo isso com você. Ele querendo um envolvimento, porque você saiu na energia principal aqui da tiragem, né? A Imperatriz. Então, assim, é como se ele colocasse foco em você e no que seria possível até desenvolver com você, porque ele vê esse potencial contigo, ele te vê de uma forma muito, assim, com bastante admiração, te vê como uma pessoa nutridora, uma pessoa com poder de manifestar cuidado, de ser uma pessoa que dá, de que se doa, mas, assim, tende a não se doar demais, sabe? Né, o limite das coisas, né, no geral. E então, assim, ele realmente te vê de uma forma, ou ela, né, te vê de uma forma bastante admirável, tá? Assim, tem admiração aqui.
provavelmente tem sentimentos dessa pessoa, porque a Imperatriz, ela é uma carta que fala de algo em abundância, né? E essas coisas em abundância pode também ter a ver com sentimentos, né? Com cuidados. Então, ela tem isso aqui. Só que, vamos lá. Existem aqui algumas tensões entre vocês que essa pessoa sente que provavelmente precisa superar para que isso aconteça, tá? O 5 de paus aqui no positivo me fala disso. Essa pessoa não sei se de repente a dinâmica entre vocês, ela vê que precisa ser ajustada, até porque essa é a energia de imperador e imperatriz, né? Então, assim, são duas energias poderosas e de pessoas que se posicionam e que têm uma certa... um certo controle da situação, de si mesmo e etc. Mas também, justamente por isso, são duas pessoas que vão batalhar pelo que é bom para elas e vão tender a se posicionar, tá? Só que assim, esse conflito entre o que a pessoa quer, o que você quer e tudo mais, essa pessoa, ela vê de uma forma... Tipo assim, isso aqui não é ruim, sabe? Porque tá no positivo esse 5 de paus. É uma construção necessária. É um embate entre vocês, né? Entre o que um quer e o que o outro quer. E essa tensão de como as coisas vão ir de uma forma positiva. Porque favorece vocês de forma positiva. E o envolvimento também, tá? E aí, aqui, o que eu vejo é que, apesar disso, né? Essa pessoa, ela tá numa posição de um pouco rígida, né? Neste momento. Então, assim, eu não vejo dentro de 14 dias essa pessoa fazendo esse movimento. Por conta dessa rigidez do imperador. O imperador, ele já tende a ser bem mais rígido que uma imperatriz, tá? Porque ele é uma energia muito de contenção, de algo que controla, de algo que, tipo, pensa de forma muito racional. E enquanto a imperatriz pensa muitas vezes, mas também pensa mais com o coração, né? Então ela tende a pensar de outra forma. Então pensa, analisa, não sai fazendo sem pensar, mas ela tende a ser mais pelo coração. E o imperador tende a ser muito pela razão. Então, para esse imperador aqui, enquanto isso não é estabelecido, não fica numa certa... não posso dizer para você... Enquanto isso não é ajustado entre vocês, né, essas tensões, esses conflitos... E esses conflitos, eu não tô falando que pode ser uma coisa extremamente... Às vezes pode ser coisa pequena. Às vezes ele vê que... Poxa, eu trabalho muito, ela trabalha muito, como que a gente vai se ver? Né? Um namoro precisa, sabe? É esse tipo de coisa. E aí ele vê que você não é uma pessoa que abriria mão do seu tempo, da sua carreira, ou das coisas, entende? Então você vê assim, não são questões aqui que eu vejo algo ruim. Eu vejo ponderando que tem questões que precisam ser ajustadas antes de fazer esse passo. Porque o imperador aqui no negativo, ele vai ser meio cri-cri, entende? Vai ser meio... E ainda com 5 de paus aqui no positivo me falam. Agora, claro, o interessante aqui é que não é um cri-cri que seja ruim, né? É um cri-cri que favorece positivamente a situação, porque tem a imperatriz aqui no meio, que é você. Por isso que eu digo, assim, aqui tem potencial, tá? Tem potencial das coisas se desenvolverem bacana depois de um tempo entre vocês, mas dentro de 14 dias, eu acredito que essa situação aqui ainda fique um pouquinho tensa, isso aqui possa dar uma atrapalhadinha. E essa posição dele, por conta disso aqui, também. Mas, assim, um conselho aqui é que você é uma chave para que isso possa acontecer de forma melhor. Então... de repente você pode se mostrar mais
receptiva a, de repente, conversar sobre algumas questões que talvez você até saiba, que podem estar sendo né, mas aí conversar de uma forma bem assim, colocar, resolver, né, solucionar, encontrar pontos de equilíbrio entre vocês. Desculpa, eu tive que dar uma cortadinha aqui, mas eu tava falando sobre você, se você quer que essa pessoa se aproxime, né, de você, que ela se sinta mais aberta para que isso aconteça, que você se coloque nessa posição da imperatriz de tentar conduzir as coisas com cuidado, com um certo carinho, com uma leveza que a imperatriz tem, porque a imperatriz é a grande mãe. Então imagina, né? A mãe, ela, é claro que nem todas as mães são iguais, tá? Mas a grande mãe, no caso, uma mãe que ela vai tentar olhar o todo e vai considerar as emoções, as questões racionais, mas ela vai pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para tornar essa situação, que é um pouquinho tensa, em algo que seja um pouco mais leve para todo mundo, que todo mundo fique mais ou menos feliz aqui e que as coisas encontrem um meio termo, sabe? A imperatriz, ela vai ter esses cuidados de sentir a situação. E aí aqui o 5 de paus me fala que você sendo a imperatriz, você tem esse poder de repente, achar um meio termo entre vocês para que esse imperador fique um pouco mais maleável, né? E é claro, você não precisa deixar, e nem é um conselho do tarô, você deixar de ser a imperatriz, ficar se submetendo a essa pessoa. Não é isso. É só que, assim, existe aqui realmente um potencial, sabe? Então, como existe esse potencial, porque essa pessoa vê você com bons olhos, ela só realmente está insegura um pouco, né? Esse imperador está um pouco em conflito aqui sobre como direcionar isso, né? Como fazer funcionar entre vocês. Então, você como imperatriz pode ajudá-lo, tá? Então, aqui, dentro de 14 dias, eu não vejo realmente já pedindo, né? Fazendo um pedido. Mas eu vejo que tem um potencial enorme aqui disso acontecer. De se você ser pedido em namoro daqui a um tempinho. E se você facilitar aqui, né? Essa resolução, as coisas tendem a ser mais rápida ainda, tá? Não digo dentro de 14 dias, né? Mas, assim, se ia demorar, por exemplo, um mês, pode ser que demore menos. Se você facilita, conversa, de repente vai com cuidadozinho, né, considerando todos os detalhes, tá bom? Então, essa foi a tiragem para quem escolheu a pedrinha rosa. Eu agradeço a presença aqui e peço que, se possível, você se inscreva, dê like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos lá agora para a pedrinha lilás. Olá, você que escolheu a pedrinha lilás. Vamos lá fazer um embaralhamento aqui das suas cartas. Descobrir o que essa pessoa vai fazer, né? Nesses 14 dias ela vai te pedir em namoro? Não vai? O que ela pretende fazer? O que ela deseja, né, nesse sentido, se há potencial, o que você, né, deve fazer também para facilitar isso, ou então, né, se de repente não tem muito o que fazer, mas não fique tensa, porque essa é uma tiragem geral e que tá vendo as energias do momento, não é uma sentença pro resto da vida, tá bom? Olha, vamos lá, pedrinha lilás, né? Aqui, a mensagem me parece um pouquinho mais delicada sobre essa questão da pessoa te pedir em namoro, tá?
Nós temos aqui um Ás de Copas. E eu vejo o potencial de sentimentos e de vontades dessa pessoa com você, tá? Mas, em termos de atitude e de estabelecer um compromisso, as cartas aqui não me remetem a isso, tá? Porque a abertura emocional, o desejo de momentos prazerosos, que nem o 9 de copas muitas vezes quer dizer, querer compartilhar algo, dar abertura, não necessariamente remete a um comprometimento. Porque assim, eu vejo a abertura dessa pessoa com você. Então, dentro desses 14 dias, eu vejo essa pessoa querendo se aproximar, querendo ter encontros, provavelmente, demonstrando vontade de estar com você. Mas a carta da morte aqui no negativo me fala, assim, pelo menos dentro desses 14 dias, eu não vejo um prolongamento, sabe, das coisas por conta da carta da morte no negativo. Então é como se estivesse dizendo, olha, a tendência é que sejam momentos vividos e que tenham momentos vividos de trocas, mas que existe uma chance disso não ter uma grande continuidade, entende? Ao menos aqui eu não vejo muito isso, tá? Porque a carta da morte no negativo, ela me fala de questões que acabam se encerrando, de ciclos que se fecham, né? E é claro que a gente tem um Ás de Copas aqui falando sobre uma possibilidade de as coisas se renovarem, mas a carta da morte sendo um arcano maior, né? E o Ás falando de um sentimento de Ás, é uma coisa mais inicial, entende? Então, assim, a disposição das cartas não me falam muito de uma pessoa que tem pretensão de compromisso neste momento. Sei que pode ser uma mensagem um pouquinho difícil, mas a energia que essa pessoa está, nesse momento, emanando nessa situação contigo, tá? E assim, observe que esses dois números, né, o 1 e o 9, eles são energias um pouco mais voltadas a prazeres ou a emoções que são um pouco mais direcionadas a si próprio, tá? Então, essa pessoa, por mais que ela tenha sentimentos, ela tenha vontade, ela gosta de estar com você, porque ela gosta, tá? Eu não tô falando que ela não gosta, ela tem... assim, estar com você é prazeroso, bastante prazeroso, ela gosta. Mas ela não... ela tá muito focada no prazer dela. Você tá entendendo? Assim, ela tá muito focada no que é bom para ela. Esses dois números aqui me falam isso. E aí, assim, e com a morte no negativo é reforçado, né? Isso. Como se ela não tivesse preocupada em ver o depois, né? Porque a morte é aquela coisa, a gente imagina, a gente tem uma noção, ou a gente tem crença sobre o que acontece depois da morte, né? Mas a gente não tem uma clareza do que acontece. Então, a morte aqui no negativo me fala assim, olha, essa pessoa é como se ela não visualizasse o próximo passo, tá? Então, assim, nesse caso aqui, eu diria pra você, como conselho até o tarô, você viver mais um momento com essa pessoa. Vai ser melhor, e assim, não vai ser ruim, porque tem o Ás de Copas aqui, com o 9 de Copas, tem uma energia de troca que pode ter entre vocês, que é prazerosa, que é boa, mas que não vai ser muito bom pra você se você tiver expectativas de algo sério neste momento. Dentro de 14 dias eu não vejo, mas mesmo após esse prazo, considerando as disposições das cartas, eu não acredito que vá acontecer realmente algo sério nesse sentido, tá? Depois,
né, mais pra frente, pode ser que mude. Aí eu posso também fazer outras tiragens sobre isso, sobre essa questão de pedidos de namoro e tudo. Mas por um período, pelo menos, enquanto a pessoa tá nessa fase mais de pensar nela e pensar em viver o momento, em leveza, eu acredito que ela não vai ter essa intenção de pedir em namoro, tá bom? Então é isso, sei que a mensagem é um pouquinho complicada dessa pedrinha aqui, mas vamos lá. Espero que você consiga assimilar os conselhos, porque é bem importante ouvi-los e o melhor para você, porque mesmo aqui nessas cartas, a Ás de Copas pode me falar de algo novo, de alguém melhor, né? De que pode ser bom, se caso você realmente perceba isso da pessoa, você deixar ela quietinha lá no canto dela e você também atrás do que realmente é prazeroso para você, se caso essa situação acabe não sendo boa para você, de você estar esperando algo dela e ela não vir, tá bom? Bom, eu espero que, se você puder, se inscreva no meu canal, compartilhe e dê like nesse vídeo, tá bom? Vamos lá agora para a pedrinha transparente. Olá, pessoinha da pedrinha transparente. Vamos ver o que essa pessoa vai fazer dentro dos próximos 3 meses. Se ela vai... olha, 3 meses. Desculpa, os próximos 14 dias, se ela vai te pedir em namoro, se ela não vai, como que ela vai agir. Lembrando que não é uma sentença para sempre, mas mostra as energias do momento e as tendências, tá? Então, eu estou perguntando dentro de 14 dias, mas às vezes as energias também se estendem um pouquinho, porém não é sentença para vida, para sempre, tá bom? Então, vamos lá ver aqui direitinho. O que essa pessoa vai fazer dentro de 14 dias? Vamos ver. Aí. Olha, aqui a mensagem para mim não me parece muito suscetível dentro dos próximos 14 dias que a pessoa faça esse pedido, tá? A energia da lua aqui, por mais que influenciada pela justiça, me fala de uma pessoa que ainda não tem certeza do que quer. E que tende a ser uma pessoa, por conta da energia da justiça, que só faz alguma coisa quando ela tem bem estabelecido aquilo que ela, assim, tem... Ela consegue visualizar que aquilo é o melhor, que isso é o justo para você e para a pessoa, né? Ela só vai fazer quando isso aqui, né? Quando a lua abaixar e o sol subir, tá? Então, ela tá nessa fase da lua. Na fase da lua, ela tá se questionando, ela tá tentando entender os sentimentos dela por você, tentando achar aí o ponto do que é justo de te dar e para receber de você. Ela tá bem preocupada aqui sobre essa questão dessa relação, se é o melhor para ela, se é o melhor para você, tá? E assim, eu não vejo aqui uma pessoa que esteja, por exemplo, sem ver um possível futuro com você, não vou dizer isso não, tá? Por conta da carta da justiça aqui, me fala que ela pode estar considerando, sabe? Considerando bastante, ainda mais influência do 8 de ouros, mesmo estando negativo, eu diria aqui que essa pessoa, ela tá preocupada, né? A justiça aqui é bem forte nesse sentido. Só que ela tá... É aquela coisa, é uma preocupação, não é aquela preocupação tipo, ai, nossa, né? Que dia que eu vou escolher pra namorar essa pessoa?
né? Não é esse tipo de preocupação. Né? Não é o dia que eu vou fazer o pedido, não é. A preocupação aqui é mais assim, poxa, gostei dessa pessoa, mas será que por conta disso e disso a gente dá certo? Será que essa pessoa, por exemplo, também gosta de mim num nível parecido? Nossa, será que eu consigo dar o que essa pessoa espera? Então, assim, aqui é uma preocupação muito legítima, sabe? Dessa pessoa com você. E isso é bem bacana. E pra mim, essa tiragem me fala de uma pessoa que realmente está numa energia de consideração, de te pedir, por exemplo, em namoro. Ela está pensando nisso. Ela está preocupada com isso. E ela quer ser justa. Ela quer fazer o melhor. E aí, assim, tem uma questão aqui também, de ordem mais, assim, de detalhes da vida. Por exemplo, aqui é bem possível que uma coisa que possa estar atrapalhando para ela decidir tem a ver com trabalho, ou então tem a ver com alguma questão prática de como vocês fariam para se encontrar, ou como que. Ou mesmo questão que tem a ver com dinheiro, sabe? Do tipo, às vezes pode ser uma diferença, né? Por exemplo, ou preocupação assim, poxa, eu não teria como ver com tanta frequência porque eu não tenho condições de gastar esse dinheiro nesse momento, sabe? Então, assim, aqui tem uma preocupação com questões práticas também, e mesmo a justiça reforça, né? Que pode ter questões práticas também que estão preocupando e estão talvez impedindo e atrasando para que a pessoa possa fazer isso, tomar essa decisão, tomar esse passo. Pode ser que ela esteja numa fase de trabalhar excessivamente, de estar muito preocupada em garantir uma estabilidade financeira, e aí ela fica se perguntando, poxa, eu gosto dessa pessoa, mas isso aqui, né? Tá me preocupando assim tanto quanto, né? Ou de forma muito semelhante, né? Porque aqui é uma preocupação bem significativa com essas questões práticas, sabe? E mais que preocupação, né? É também estar excessivamente fazendo. Às vezes ela pode estar realmente fazendo hora extra, e às vezes até não, sente que nem tem tempo muito para pensar nas questões que tem a ver com você, tá? Pode ser também até isso. Então, assim, aqui é muito importante que você tenha em mente que essa pessoa, ela tá preocupada. Ela está querendo. Mas aqui existe impedimentos que tem mais a ver com questões de ordem prática, tá? E, na verdade, mas não só, né? Tem questão de ordem prática, mas tem também as preocupações com questões. Porque aqui é prático, mas aqui, e é isso aqui é muito bom, é a preocupação com, por exemplo, os valores que essa pessoa tem, do que ela acredita, de como ela pensa na vida, o que ela acredita sobre o relacionamento, o que é bom, o que é ruim. Aqui, ela, considerando essas questões aqui, né, por conta da influência da Lua, ela pensando sobre isso, ela se aprofundando nisso, e ela é uma pessoa que se aprofunda nessas questões, e aqui ela também se preocupando com essa questão prática, tá? E, te digo, aqui a Lua me fala de ter sentimentos, mas você vê, ela tem sentimentos, ela guarda provavelmente sentimentos, talvez você não sinta muito isso dela, porque ela é uma pessoa muito, talvez, prática, tá? Contra essas duas cartas, ela pode ser... por mais que você possa ver afeto, talvez, dela, ela é uma pessoa meio prática mesmo, sabe? Bem focada nas coisas que são mais simples, assim, no sentido de você conseguir ver o que você tem de resultado, você consegue, né? Então ela acha isso, aí ela analisa, olha, eu acho isso, essa situação não é isso, é aquilo, então essa situação aqui é complicada, sabe? Ela tira conclusões mais secas, né? Apesar dela ter ali uma profundidade, ela ter sentimentos, ela
Tem essa tendência aqui, tá? E aí aqui o que eu posso dizer de conselho é que você também se pergunte, tá? Se essa pessoa para você é o que você gostaria, porque ela está considerando muito. Então você também faça o mesmo trabalho, faça a mesma consideração. Será que essa pessoa é realmente, assim, você vai dar para ela o que ela precisa e ela vai dar o que você precisa? Intimamente, lá no seu íntimo, você realmente gosta dessa pessoa? Faz sentido para você? Que às vezes você deseja uma coisa, mas se você pensar no fundo, pode ser que não seja bem aquilo que você está caçando. Não é bem aquilo que você quer. E a carta da Lua, ela fala sobre se aprofundar nessas questões, tá? Ainda mais com a justiça. E então, assim, e aí aqui o 8 de ouros no negativo me fala até pra você tentar arranjar um tempo, que você pode também estar meio que no automático e nem fazendo isso, tá? Então, tente fazer isso aqui também, né? Faça esse trabalho de analisar. Se caso essa pessoa viesse amanhã falando, quero te namorar, é isso mesmo? Você vê futuro, você vê, né? Analise, porque pode ser a energia da luz esteja também em você. Porque se ela apareceu aqui, ela pode estar falando que tem coisas aí que não estão tão claras nessa situação entre vocês. Apesar de ter potencial, porque eu vejo potencial aqui, pode ser que algumas coisas precisem antes serem ajustadas aí, em questão de expectativas e do que vocês esperam um do outro, tá bom? Então é isso. Essas foram as cartinhas da pedrinha transparente. Agradeço a você que está aqui comigo e peço que, se possível, você compartilhe, dê like e se inscreva no meu canal. Muito obrigada, viu? Tchau!